Nasci numa sexta-feira, dia 28 de novembro de 2003, em uma cela de prisão. Minha mãe estava grávida de mim quando violou sua liberdade condicional e foi forçada a voltar para a prisão. Ela tentou ao máximo sair o mais rápido possível para poder me criar, mas não foi capaz disso. Ela teve que implorar à minha avó que aceitasse cuidar de mim. No começo, minha avó não queria, porque ela já estava criando os meus 2 irmãos mais velhos, mas ela sabia que minha mãe estava desesperada. À medida que fui crescendo, minha avó garantiu que eu e meus irmãos tivéssemos de tudo. Tínhamos videogame, deliciosa comida caseira, uma pequena casa no campo e muitos animais. Algumas galinhas, alguns cães e um gato. Eu percebi que minha avó tinha muito amor por mim e pelo meu irmão mais velho, pois ela sempre se certificou que fôssemos bem alimentados e amados. Mas eu não poderia dizer o mesmo sobre meu irmão do meio, o Jimmy. Minha avó sempre tratou mal o Jimmy. Ela batia nele e o ridicularizava diariamente, e às vezes eu o ouvia chorando à noite. Jimmy estava tão bravo que um dia ele decidiu descontar toda a sua raiva em mim. Eu nunca entendi por que ele quis me machucar naquele dia, e eu odiei por isso. Em uma ocasião, ele me atingiu com tanta força que eu acabei atravessando uma parede. Depois desse incidente, nunca o perdoei, e até hoje temos nossas diferenças. Mas, sem considerar Jimmy, o resto da minha vida não foi tão ruim assim. Eu aproveitei todas as situações ao máximo que pude. Quando eu tinha cerca de 11 anos, minha avó começou a ficar muito doente. Ela ficava de cama por dias, ficou tão mal que decidimos que ela precisaria ir ao médico. Fomos juntos ao hospital para que realizassem alguns exames. Depois que terminaram, o médico entrou e nos disse que ela tinha câncer no ovário. Quando soube, comecei a chorar, mas tudo que a minha avó fez foi suspirar e tirar uma bala de hortelã da bolsa. Ela ficou com uma e deu a outra para mim. No caminho para casa, perguntei a ela o que isso significava para a nossa família, e ela respondeu: "Não sei, querido, mas se é minha hora de partir, deixe que o Senhor me leve e julgue." Minha avó lutou por quase um ano, fazendo de tudo, desde quimioterapia a tomografia computadorizada. Tentei me concentrar em outras coisas, como o meu novo PS3 e minha escola, mas foi muito difícil. Quando finalmente ouvimos ela nos contar que havia vencido o câncer, ela fez o mesmo gesto de quando foi diagnosticada. Minha avó se sentou numa cadeira e pegou 2 balas de hortelã. Deu uma para mim e ficou com outra. Nos 2 anos seguintes, tudo estava indo bem. Parecia que finalmente seríamos uma família feliz novamente. Até que um dia... Meus irmãos estavam viajando com a banda deles, o que significava que eu teria que pegar o ônibus da escola sozinho. Quando voltei para casa, vi minha tia Daiane sentada na varanda da frente com a minha avó. Minha avó apenas olhou para mim e disse que estava doente novamente, mas que dessa vez ela desenvolveu um câncer no fígado. Eu desmaiei. Depois daquele dia, minha avó foi piorando cada vez mais. Ela não podia mais limpar ou cozinhar, pois estava sempre indisposta. 2 meses depois, ela foi internada e não conseguia mais fazer nada a não ser ficar deitada na cama do hospital. No dia de Ação de Graças, tivemos um pequeno jantar de celebração. Afinal, minha mãe e a minha avó estavam de volta em casa. Minha mãe decidiu ficar conosco para que ela pudesse ajudar a cuidar da minha avó e se certificar de que estava tudo bem. Eventualmente, tivemos que chamar a comadre dela porque minha avó não conseguia mais andar direito. Vários amigos da minha escola escreveram cartões para ela, além de uma enorme faixa para pendurarmos na sala. Mas, uma semana antes do Natal, minha avó pediu para retirá-la. Nós tiramos com má vontade, pois a faixa dava a minha mãe e meus irmãos um pequeno fio de esperança de que minha avó melhorasse. 2 dias antes do Natal, a cachorrinha chihuahua da minha avó começou a latir em frente à porta da sala, sem motivo algum.
Eu tentei fazê-la parar, mas ela continuou latindo e abanando o rabo. Uma hora depois, minha avó olhou para mim e disse: Robert está aqui, ele chegou faz um tempo na sua moto Harley. Meu avô era dono de uma Harley Davidson branca, com asas roxas pintadas na lateral. Vovó até me disse onde ele estava e me falou para acenar e dizer oi. Acenei enquanto me segurava para não chorar. Não tive coragem de dizer a ela que o vovô havia falecido há muitos anos. Um tempo depois, minha mãe entrou na sala onde estávamos e me viu chorando. Ela perguntou o que estava acontecendo. Minha avó olhou para ela e disse: Seu pai está em pé junto à lareira e ele te ama, Jen. Minha mãe ficou tão emocionada que acabou desmoronando junto à lareira. Depois daquela noite, a saúde da minha avó piorou rapidamente. Ela não conseguia mais falar de forma coerente e no dia seguinte ao Natal, minha avó faleceu. Foi muito difícil para nós depois do falecimento da minha avó. Minha mãe fez o possível para reconstruir a nossa família, que estava aos pedaços. Mas parecia que tudo o que tínhamos havia ido embora com a morte dela. Um mês após o enterro, minha mãe fugiu, deixando eu e meus irmãos sozinhos, sem ter quem cuidasse de nós. Eu nunca me senti tão só. Meus irmãos tinham idade o suficiente para viver por conta própria, mas eu tive que ficar com meu tio. Ele era um homem gentil e cuidou muito bem de mim. Ele se certificou que eu teria o necessário e, em troca, só me pedia para fazer algumas tarefas simples. Durante esse tempo, muita coisa aconteceu. Tentei ser um bom garoto para o meu tio, mas não consegui lidar com todas as perdas que passei. E comecei a furtar lojas, roubar carros, qualquer coisa que entorpecesse essa dor que eu sentia. Eu acabei conhecendo uma garota e por um momento pensei que as coisas melhorariam. Mas no final acabei arruinando a vida da minha namorada também. Estávamos, um dia, em um carro que eu havia roubado e eu fui um idiota. Eu comecei a acelerar além do necessário. Perdi o controle do carro e na batida tentei gritar e procurar a mão da minha namorada, mas não a encontrei em lugar nenhum. Acabei desmaiando. E quando acordei no hospital, meu tio me contou que ela não sobreviveu. Ela morreu por minha causa. Beber foi a única coisa que consegui fazer para aliviar a minha dor. Durante toda a minha infância, não pude tirar da minha cabeça onde estaria meu pai. Se ele estaria vivo ou se ao menos tentou me procurar. E meio que do nada, ele entrou em contato comigo no Facebook. E naquele momento parecia que eu teria uma segunda chance na vida. Meu tio e eu brigávamos muito e ele não aguentava mais os meus surtos e não quis lidar com a minha raiva. Depois de um ano morando com meu tio, pedi permissão para ir morar com meu pai. Parte dos momentos mais felizes da minha vida foram junto a meu pai. Enquanto morei com ele, ele me fez sentir como se eu pudesse ter uma família novamente. Mas 2 meses depois, ao voltar para casa, o encontrei no chão. Não podia acreditar no que estava vendo e apenas saí correndo da casa. Eu corri mais rápido que pude. No meio da rua, caí no chão e comecei a chorar me perguntando: por que isso continua acontecendo? O que ia acontecer comigo? Eu tentei me acalmar, mas não podia tirar da cabeça que todos estavam morrendo ao meu redor e que isso era tudo culpa minha. Mais tarde, descobri que meu pai faleceu por complicações diabéticas. Hoje, tenho 15 anos e atualmente moro com os meus avós por parte de pai. Ainda não consegui me perdoar pelo acidente com a minha namorada. Ainda vejo seu rosto toda vez que fecho os olhos. Por causa disso, fui diagnosticado com depressão, ansiedade e problemas de apego. Tem sido muito difícil, mas estou tentando ver o lado bom. Tenho sorte de meus avós terem me dado uma chance e minha terapeuta ter me ajudado muito. Ainda não sei onde minha mãe está, mas acredito que um dia tudo ficará bem. E espero que quando a encontrar, eu possa dizer que sou uma pessoa melhor.